Senso de urgência, senso de realidade, era algo que a torcida do Santos falava bastante em 2023, ano do rebaixamento. Na ocasião, o presidente do Santos era Andrés Rueda. Só que os anos passaram, estamos com um novo presidente, Marcelo Teixeira, só que o Santos novamente volta a figurar as últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Ainda temos o finalzinho desse primeiro turno, um segundo turno inteiro para tentar sair dessa situação e não cair para a segunda divisão, mas o Santos de forma geral, precisa ter esse senso de urgência, esse senso de realidade, que é algo que a torcida jovem, a maior organizada do Peixe, colocou em uma nota oficial, que é uma nota que meio que resume o encontro de alguns líderes da torcida com o presidente Marcelo Teixeira e outros membros da diretoria na terça-feira na Vila Belmiro. Então vamos trazer aqui essa nota para a gente debater alguns pontos que foram abordados. Quero inclusive a participação de vocês nos comentários para a gente seguir esse debate aqui embaixo. Mas antes, eu quero falar de uma coisa muito bacana, que é a ressaca da Go Sale. O que é isso, Nájila? Você vai encontrar produtos do Santos, também tem de outras temáticas, mas principalmente do Santos, com o melhor preço lá na GoCase, utilizando o cupom GONÁJILA. É uma promoção imperdível para você garantir o presentão de Dia dos Pais para o seu papai. E a dica que eu vou te dar hoje aqui é para você garantir as suas capinhas personalizadas do Santos. Tem vários modelos, tá? Tanto para vários celulares como também de estampas. Dá para você colocar o seu nome, o nome do seu pai. Tem várias estampas de pai e filho, pai e filha. Então muito bacana para você escolher lá na GoCase, né? Que tem o link na descrição ou aqui nesse QR Code. E usando o cupom GONÁJILA fica ainda mais barato. Então corre para aproveitar. Você compra uma e leva outra por menos de R$ 49,90. Então vai lá na GoCase, tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelas garrafas, pelos copos, pelas capinhas, enfim, uma infinidade de produtos para vocês. Bom, vamos falar então sobre essa nota da torcida jovem que está aqui na tela. E começa em destaque: senso de realidade para todos no Santos. Na noite de ontem, na terça-feira, diretores da torcida jovem foram até a Vila Belmiro e estiveram na sala da presidência do Santos com Marcelo Teixeira, Fernando Bonavides, que é o vice-presidente, e mais outros gestores do clube, externando a nossa preocupação eminente pela situação em que o clube se encontra. Sabemos que no papel, nosso time é um dos que brigariam na parte de cima da tabela. Entretanto, não é o que vemos na prática. E eu concordo com essas primeiras palavras nessa nota, porque eu lembro que quando o Santos começou a contratar alguns jogadores, e eu nem falo do Neymar, tá? Eu falava aqui que eu imaginava que seria um Santos que não brigaria para ser rebaixado. Eu imaginava que seria um Santos que poderia tentar, quem sabe, uma Libertadores de forma direta, uma pré-Libertadores, poderia chegar um pouco mais longe numa Copa do Brasil, né? Nunca imaginei que o Santos ganharia título esse ano. Imaginava realmente que seria um ano de reconstrução, como o Marcelo Teixeira tanto falou. Mas eu imaginava que seria um ano mais tranquilo, sabe? Aquele ano tranquilão, que a gente não fica fazendo conta pra não ser rebaixado, né? Imaginei que seria isso. Porque no papel, o Santos tem sim um time para ter voos maiores. Inclusive, a folha salarial do Santos é uma das maiores do país. A folha salarial do Santos é para time de G4. É para time de G4. Então, o desempenho não acompanha. E eu vou dar de novo o exemplo do Mirassol, para dizer que dinheiro não é tudo. O que é tudo é organização, é planejamento. Coisa que até o momento o Santos não vem apresentando. Mas vamos seguir aqui a nota. Pontuamos sobre o desconforto da nação santista com a situação e alertamos que o momento é sim preocupante, embora o presidente insista em dizer que estar tranquilo na recuperação do time. Que é verdade, né? O Marcelo Teixeira, quando é perguntado sobre o Santos, ele fala que tem convicção de que o Santos vai conseguir se recuperar. Questionamos a falta de planejamento a longo prazo e insistência em apostar num treinador que, para nós, ainda não mostrou para que veio.
nem mesmo com um mês exclusivo de treinamentos. Então aqui é notório a cobrança que a torcida organizada do Santos faz ao Kleber Xavier, né? O trabalho que vem sendo realizado pelo Kleber Xavier. E aí segue falando: respeitamos a pessoa de Kleber Xavier, entretanto, como treinador do Santos, é necessário muito mais do que os lampejos apresentados ou uma eventual vitória segunda-feira. Ou seja, não é porque pode vencer segunda que tudo vai ficar mil maravilhas. Isso é importante de ser pontuado, porque a gente tem às vezes essa ideia de que uma vitória tá tudo lindo e maravilhoso e uma derrota é tudo horrível. A gente tem que saber analisar as coisas boas e as coisas ruins nas duas situações, né? Ou 3 situações, né? Considerando uma possibilidade de empate também. Mas seguindo, o Santos precisa de consistência técnica e de resultados, imediatamente. Pedimos também esclarecimento sobre diversas contratações e renovações, algumas potencialmente desnecessárias, concordo plenamente, além de citarmos sobre opções que são mal aproveitadas, enquanto outros atletas que apresentam baixo rendimento ou atuam improvisados seguem jogando. Claramente está dando um exemplo aqui de Gabriel Montempo, né? Joga bem, mas nunca recebe oportunidade. E aí tem gente que não joga bem, ou que tá jogando, né, fora de posição, enfim, segue lá no time. Mas enfim. Sobre a situação com o Neymar, agora começa a falar sobre aquela discussão do Neymar com o torcedor, tá? Sobre a situação com o Neymar, reafirmamos nosso apoio a ele e a todo o elenco, embora mantenhamos nossa posição crítica às suas atitudes, pedindo que o clube seja rígido em caso de desrespeito à instituição por parte de qualquer funcionário do clube, e seja transparente com sua torcida sobre isso. Seu povo precisa de respostas dentro e fora de campo. Por fim, deixamos muito claro ao presidente e a toda a nação santista que nossas ações não são pautadas pelas redes sociais. O trabalho dessa gestão da torcida jovem é feito há quase uma década em conjunto com as lideranças e representantes de cada região da torcida, que por sua vez são o termômetro de uma massa localizada de santistas, tendo essa troca de ideias e a sensação real de quem vive o Santos na pele 7 dias por semana. Sendo assim, se nossa ação for uma nota, um papel no poste ou uma conversa olho no olho, ela é embasada no diálogo diário de milhares de santistas, que foi o que aconteceu, né? Houve a reunião da torcida jovem com o presidente Marcelo Teixeira, né, que eles citam isso essa nota, e também a questão da nota referente ao Neymar, a atitude que ele teve depois do jogo contra o Inter, né, com aquele torcedor, e também fizeram imprimiram alguns papéis, né, falando ninguém é maior que o Santos, e colaram na frente do CT Pelé. Mas continuando, só para trazer o contexto para vocês, tá? Para alguns, nossas ações públicas são muito fracas e não representam a revolta da torcida. Já para outros, conturbam o ambiente e são feitas porque nos baseamos na opinião de comentários na internet. Algo facilmente provado contrário ao se olhar os comentários dessa publicação aqui, que com certeza virá cheio de primeiras pessoas citadas nesse parágrafo. Enquanto isso, seguiremos atuando no dia a dia, nos bastidores ou fazendo qualquer ato nas ruas quando a massa de maior movimento de santistas julgar benéfico para o Santos Futebol Clube. Torcida jovem do Santos, 56 anos com o Santos onde como ele estiver. Então essa é a nota da TJ sobre a situação que vive o Santos. E assim, eu concordo com os pontos colocados, né, sobre a questão de renovações, que algumas não dá pra gente entender, contratações. Teve também algumas situações, né, de cláusula de contrato, que a gente cansou de falar aqui do caixinha de 15 milhões, que foi colocada, que o Santos aceitou, a questão de Tassiano, a questão também, né, do Santos fala que não tem dinheiro para contratar, mas aí vai ao mercado e contrata um Tassiano da vida por 32 milhões. E 32 milhões, quando a gente fala 32 milhões, é o dinheiro que o Santos teve que se comprometer a pagar ao Bahia e o dinheiro que o Santos deixou de receber, porque tem também uma parte que o Santos não pegou da venda do Jean Lucas para fazer um certo abatimento. Então, assim, é uma transação de cerca de 32 milhões. Tanto que o Santos vai ter que dar ao Bahia e também que deixa de receber um dinheiro do Jean Lucas, por exemplo, que o Santos também até agora não terminou de pagar ao Mônaco.
Entende? Como uma coisa está relacionada à outra. Então tem que ter responsabilidade em certas atitudes. A questão do Kleber Xavier. O Santos está pautando a permanência do Kleber por conta de um jogo contra o Juventude. Se vencer o Juventude, o Kleber é o melhor técnico do Brasil e segue no Santos. Se perder ou se empatar, ele é o pior técnico, então vamos mandar embora. É essa a coerência que o Santos vai ter? A convicção. Então me preocupa, tá? Me preocupa se pautar em um jogo contra um adversário fraco, que é o Juventude, para pautar o rumo do Santos. Então você tem que ter alguém dentro do clube, seja o Alexandre Matos, o Marcelo Teixeira, alguém do comitê de gestão, conselheiro, enfim, para avaliar a situação do treinador. Questão de jogador, né? Questão de Tiquinho, de Zé Ivaldo. Ah, a gente não quer vender, não quer se desfazer. Aí passa um tempo, passa nem um mês, 2 meses. Ah, não, a gente agora quer vender sim. Quer vender sim, não quer mais continuar com esses jogadores. Aí escanteia o Zé Ivaldo, porque se ele jogar o Santos tem que comprá-lo. O Gil, o Santos pediu para ele não se aposentar, convenceu o Gil a não se aposentar. E o Gil agora não joga. É um salário a mais que o Santos paga, mas meio que também não conta com o Gil. Tá atrás de um outro zagueiro. Então, assim, várias tomadas de decisões equivocadas que a diretoria precisa recalcular a rota. Várias tomadas de decisões. É lógico, tem herança da antiga gestão? Tem. Mas também tem muita coisa que foi construída nessa gestão atual. Então também não adianta nada ficar só culpando o gestor anterior, porque também não é só isso. Tem isso, mas não é só isso. Então eu espero que esse senso de realidade, senso de urgência que a gente tanto fala aqui há uns anos, né? O Santos consiga ter isso para que a gente saia dessas últimas colocações e, né, que a gente possa falar de coisas mais positivas quando se trata de Santos Futebol Clube. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa nota da TJ, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.